E um filmaço lá da Max que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vale muito a pena, Demolição de 2015 com Jake Gyllenhaal. A história gira em torno do Davis, um cara que parece ter a vida perfeita, bom emprego, casado, tudo certinho, só que aqui acontece uma tragédia logo no comecinho do filme, e é aqui que a coisa fica cada vez mais interessante, porque ao invés de reagir do jeito que todo mundo espera, ele meio que desmorona por dentro, mas não é daquele jeito dramático, é como se ele ficasse anestesiado, completamente indiferente, e é nesse vazio que o filme mergulha. Só que o mais doido é que como ele começa a lidar com tudo isso, ele simplesmente decide que precisa desmontar tudo para tentar entender o que tá sentindo, e quando eu digo desmontar, é literalmente isso: geladeira, banheiro, computador, porta. Ele começa aqui a destruir as coisas ao redor dele para tentar entender o que tá quebrado dentro dele. É meio simbólico, mas também é uma loucura, só que faz sentido dentro desse contexto, e o filme é muito mais sobre esse processo de autoconhecimento, de reconstrução pessoal, do que sobre a tragédia em si. E o legal é que ele não tenta forçar a emoção o tempo todo, pelo contrário, tem uns momentos aqui até engraçados, meio absurdos e meio desconfortáveis até, mas tudo muito humano, tipo aquele humor que surge quando a gente não sabe se chora ou ri. E outro ponto forte do filme é a relação que ele cria com uma atendente do SEG, a Karen, que é feita pela Naomi Watson, e eles se conectam de um jeito inesperado, e isso acaba sendo uma espécie de ponto de virada pra ele. E tem também aqui o filho dela, que entra na história de um jeito bem delicado, mas muito marcante. Eu não posso entrar em detalhes para não estragar essa experiência, mas é esse encontro que muda completamente a jornada do Dave. E o Jake Gyllenhaal, como sempre, entrega tudo. O cara tem uma atuação incrível, ele consegue transmitir aquele vazio interno com um olhar, um gesto, não precisa de discurso. É um dos papéis mais intensos e diferentes da carreira dele. Então Demolição é aquele tipo de filme que faz a gente pensar como lidamos com a dor, sobre o que significa seguir em frente e o que a gente precisa quebrar dentro da gente para poder se reconstruir. Não é um drama tradicional, e é por isso mesmo que ele surpreende. Tem uma mistura de leveza e profundidade aqui que eu achei muito única. Então, se você gosta de filmes que fogem do clichê e que mostram personagens reais lidando com sentimentos de um jeito meio torto, mas sincero, dá uma chance aqui pra esse filme. É estranho, é bonito, é verdadeiro. Então veja hoje mesmo lá na Max, Demolição. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Max. Eles têm um catálogo excelente, e eu só peço para você, como sempre, deixar aquele likezão aí e também se inscrever no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia. Então agora, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu preciso te falar de um filme que eu assisti recentemente, A Forja, O Poder da Transformação. É um drama cristão lançado em 2024 e é dirigido pelos irmãos Kendrick, os mesmos caras que fizeram Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes e Prova de Fogo. Então, se você já viu algum deles, já sabe mais ou menos aqui o estilo. Ele é inspirador, emocional e sempre tem uma mensagem bem poderosa por trás. A história acompanha o Isaiah, um jovem de 19 anos que acabou de sair do ensino médio, mas ele tá completamente perdido na vida. Ele passa os dias jogando videogame, jogando basquete, e nada de faculdade, nada de planos, nada de rumo. A mãe dele, a Cynthia, uma mulher de muita fé, começa a ficar bem preocupada com isso e acaba dando um ultimato pra ele: ou ele encontra um propósito, ou ele vai ter que sair de casa. E é aqui que ele consegue um emprego numa academia, a More Fitness, e esse lugar muda tudo, porque lá ele conhece um empresário que começa a monitorar ele, e isso dá uma jornada aqui de transformação pessoal bem profunda. O filme mostra como Isaiah começa a encarar a vida de outro jeito, com responsabilidade e com fé, e começa aqui a buscar realmente o que Deus quer pra vida dele. E tem uma personagem aqui muito marcante também, a Dona Clara, aquela típica senhora de oração que fala pouco, mas que quando fala, cada palavra entra como uma flecha no coração, e ela ajuda o Isaiah a enxergar que a vida não é sobre só o que a gente quer, mas sobre o que a gente foi criado a ser. E o legal do filme é que ele não prega de um jeito forçado, ele conta uma história simples, mas que toca. É sobre amadurecimento, sobre fé, sobre perdão, é sobre como a gente precisa de pessoas ao nosso lado para nos puxar quando a gente tá caindo. Então, se você gosta de filmes com mensagens positivas e que fazem a gente pensar no nosso próprio propósito e na importância da fé, dá uma chance pra Forja. É um daqueles filmes que você termina e fica pensando por um bom tempo depois. Então veja aí na Max, A Forja. E continuando a nossa lista de filmes lá da Max, deixa eu te falar de um filme que é uma pérola escondida no meio dos anos 2000, Beijos e Tiros. O nome já entrega um pouco o clima, é uma mistura de ação, comédia e um toque de filme no ar, mas tudo muito bem construído. E esse filme é de 2005, dirigido pelo Shane Black, o mesmo cara que escreveu Máquina Mortífera e depois dirigiu Homem de Ferro 3. E aqui ele tá no auge da sua criatividade. É como se ele pegasse todos os seus clichês de filmes policiais e desse uma zoada neles, mas sem perder a trama e nem o estilo.
A história acompanha o Harry, que é feito aqui pelo Robert Downey Jr., antes dele viver o Tony Stark. O Harry é um ladrãozinho de meia tigela que tá fugindo da polícia e por um acaso bizarro ele acaba indo parar em Hollywood e é aqui que do nada ele é confundido com um ator e é chamado para fazer um teste para um filme totalmente sem querer e é aqui que entra o saudoso Val Kilmer que faz o Gay Perry. Sim, esse é o apelido dele e o filme usa isso como um humor bem afiado. Ele é um detetive particular contratado para ensinar o Harry a ser convincente como detetive no filme, só que é claro, eles acabam se envolvendo em um caso de assassinato real. Tem também a Michelle Monaghan, que faz aqui Harmony, uma aspirante atriz que tem uma conexão com o Harry desde a infância, e ela entra nessa confusão toda, e juntos os três tentam desvendar os mistérios que envolvem mortes suspeitas, identidades trancadas, segredos do passado, e claro, muitos beijos e tiros. E o humor é ácido, inteligente, totalmente imprevisível, tem ação, reviravoltas, romance meio atrapalhado, mas acima de tudo tem um roteiro afiado daqueles que te fazem prestar atenção nos detalhes e rir ao mesmo tempo. Então, Beijos e Tiros é aquele tipo de filme que talvez você tenha deixado passar batido, mas que ele merece ser redescoberto. Ele é esperto, divertido e muito estiloso. Então, se você gosta de um mistério com humor e com um roteiro que brinca com o gênero e atores mandando muito bem, pode dar o play sem medo. E esse é o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Beijo lá na Max, beijos e tiros. E para finalizar o nosso vídeo, você já viu Os Outros Caras? Se você ainda não viu, sério, você tá perdendo uma das melhores comédias policiais dos anos 2000. É aquele tipo de filme que parece bobo no começo, mas que te pega de surpresa, com piadas inteligentes e um elenco que tá se divertindo tanto quanto a gente. A história gira em torno de dois policiais completamente apagados dentro da corporação. Um é o Allen, feito pelo Will Ferrell, que é um contador da polícia, super certinho, viciado em planilhas e leis fiscais. O outro é o Terry, que é o Mark Wahlberg, um cara explosivo que está frustrado por estar sempre na sombra dos grandalhões da delegacia. E quando eu digo grandalhões, eu tô falando de dois detetives, celebridades, vividos pelo Dwayne Johnson e pelo Samuel Jackson, que fazem aqui tudo explodir, destroem carros, pulam de prédios e todo mundo idolatra eles, mesmo que eles sejam completamente irresponsáveis. E aqui acontece um evento logo no começo que tira esses dois super detetives de cena e sobra pra quem? Pros outros caras, o Allen e o Terry, que de repente se veem no centro de uma investigação enorme, cheio de corrupção, grana suja, empresários esquisitos e claro, muita confusão. E o filme é cheio de momentos hilários, tipo, tem uma cena com uma discussão sobre atirar um pavão que é muito engraçada, e o Will Ferrell com um passado misterioso envolvendo mulheres incríveis, inclusive a esposa dele no filme é a Eva Mendes. Isso aqui gera uma das piadas sensacionais do filme. E também aqui várias referências a filmes de ação, mas sempre de um jeito pra zoar o filme original. E no fim das contas, Os Outros Caras é um filme pra quem quer curtir uma ação, mas que quer dar risada sem parar. Ele é leve, divertido e tem um roteiro cheio de piadas rápidas, situações absurdas e um ritmo que não deixa você cansar. Então, se você desligar o cérebro e curtir uma boa comédia com boas cenas de ação e um elenco afiadíssimo, pode colocar esse filme na sua lista, é diversão garantida. Então veja aí hoje mesmo Os Outros Caras. E esse foi nosso vídeo de hoje, filmes lá da Max. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes da Max pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!